estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana e para nossa aula de hoje, separem os materiais necessários, caderno ou folha para anotação, caso não tenham caderno, lápis, borracha, caneta e o apontador e também o dicionário. Na sequência, anotem a data da aula de língua portuguesa. Agora que vocês já se organizaram, vamos relembrar a nossa aula anterior. Vamos lá? Então, na nossa aula anterior, nós aprendemos o que é fake news. Nós também lemos o texto fake news tem 70% mais chance de viralizar que as notícias verdadeiras, segundo estudo. Esse texto nós vamos continuar a ler hoje. Também observamos um pouquinho sobre o título, levantamos hipóteses sobre por que as fake news têm mais chances de viralizar que as notícias verdadeiras. Aprendemos sobre o que é senso comum, sobre o que é senso crítico e também entendemos as diferenças de escrita no artigo a e também o a do verbo haver. Então, o texto que nós lemos na aula anterior é uma reportagem de divulgação científica que aborda a disseminação de boatos e notícias falsas nos meios de comunicação. Na aula de hoje, vamos continuar a leitura de um novo trecho da mesma reportagem. Antes da gente dar continuidade à leitura do texto, eu trouxe aqui um breve resumo de tudo que nós estudamos no texto da aula passada. Vamos lá. Então, o resumo do texto lido na aula anterior. No texto que nós lemos, nós vimos que as fake news têm 70% mais chance de viralizar que as notícias verdadeiras, segundo estudo feito por cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, dos Estados Unidos e publicado na revista Science. Cada postagem verdadeira atinge, em média, 1.000 pessoas, enquanto as postagens falsas mais populares, aquelas que estão entre o 1% mais replicado, atingem de 1.000 a 100.000 pessoas. Vimos também que as conclusões do nosso estudo, do estudo feito, podem ser extrapoladas para qualquer outro país, incluindo o Brasil. Então, quais foram as conclusões do estudo? Uma das conclusões foi: os robôs não são determinantes para a divulgação das notícias falsas, como pensavam os pesquisadores. Robôs aceleram a disseminação de notícias falsas e verdadeiras na mesma taxa. Outra conclusão do estudo foi: os usuários que espalham notícias falsas no Twitter têm menos seguidores, seguem menos gente, são menos ativos e estão no Twitter há menos tempo, em comparação aos usuários que replicam notícias verdadeiras. E outra conclusão do estudo foi:
As notícias inusitadas atraem mais atenção humana e contribuem para a tomada de decisões, estimulando o compartilhamento da informação. Então, notícias inusitadas atraem mais atenção humana, independente dessa notícia ser uma notícia verdadeira ou não. Lembrando que esse é o resultado do estudo que foi feito, ok? Agora, nós vamos continuar o texto. Vamos lá. Lembrando que o título dele é Fake News tem 70% mais chances de viralizar que as notícias verdadeiras, segundo o estudo. Continuando então, apelo. De acordo com o cientista político Pablo Hortelado, um dos coordenadores do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação da Universidade de São Paulo, USP, notícias falsas tendem a fazer sucesso nas redes sociais, especialmente porque elas apelam a sentimentos políticos das pessoas sem a necessidade de terem correspondência com a realidade. Nossa sociedade, assim como a americana, vive um contexto de extrema polarização política e os conteúdos são filtrados por esses sentimentos. No entanto, isso não ocorre apenas com as notícias falsas. As notícias verdadeiras também têm mais chances de viralizar quando apelam para os sentimentos, disse Hortelado. O pesquisador discorda da conclusão de que as notícias falsas viralizam mais que as verdadeiras. O estudo da Science é muito bem feito e tem uma metodologia sólida, mas os autores alegam que as notícias falsas se espalham mais rápido que as verdadeiras, e eu acho que eles não têm elementos para afirmar isso. A conclusão realmente importante desse estudo é que as notícias mais apelativas se difundem com mais eficiência que as notícias mais frias, afirmou Hortelado. Então vejam que o Hortelado está contradizendo o que disse o Aral, que foi o início do texto, que foi o texto que nós lemos na aula passada. Continuando, de acordo com ele, de acordo com o Hortelado, né? O problema é que o estudo se baseou em notícias que foram verificadas por agências de checagem de informações, que selecionam justamente as notícias mais populares. As matérias falsas que não viralizaram não são checadas pelas agências e não entram no estudo. Os autores, então, acabam comparando as notícias falsas de alto apelo com as notícias verdadeiras em geral. Embora eu ache que o estudo foi bem feito, ele não permite embasar a conclusão que quiseram tirar, afirmou Hortelado. Então, sobre esse texto que nós lemos na aula de hoje, vocês vão fazer a seguinte questão. 1. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. A. Segundo Hortelado, quando apelam para os sentimentos das pessoas, as notícias verdadeiras têm menos chance de viralizar. B. Para Hortelado, a conclusão mais importante do estudo sobre fake news é que as notícias apelativas se difundem mais rapidamente do que as notícias mais realistas. Ou alternativa C, segundo Hortelado, o estudo sobre fake news baseou-se apenas em notícias pouco divulgadas, porém, deveria considerar também as notícias mais populares. Vamos lá?
voltando com a correção da nossa atividade número 1, vamos lá? Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. A alternativa correta dessa questão é a alternativa B, e a gente vai analisar uma a uma para entender por que as outras estão erradas. Vamos lá. Então, a alternativa A. Segundo o Hortelado, quando apelam para os sentimentos das pessoas, as notícias verdadeiras têm menos chance de viralizar. Então, conforme o trecho que eu trouxe ali para vocês, as notícias verdadeiras também têm mais chances de viralizar quando apelam para os sentimentos. Então, como na alternativa está menos chance, essa não é a correta. A B. Para Hortelado, a conclusão mais importante do estudo sobre fake news é que as notícias apelativas se difundem mais rapidamente do que as notícias mais realistas, e isso se confirma com o segundo trecho que eu trouxe ali para vocês. E a alternativa C. Segundo Hortelado, o estudo sobre fake news baseou-se apenas em notícias pouco divulgadas, porém deveria considerar também as notícias mais populares. Então, por que essa alternativa está errada? Vejam o terceiro trecho. De acordo com ele, o problema é que o estudo se baseou em notícias que foram verificadas por agências de checagem de informações, que selecionam justamente as notícias mais populares. E a alternativa C diz que são notícias pouco divulgadas. Então, aqui é a alternativa B. Atividade 2. Releia a fala do cientista político Pablo Hortelado. O estudo da Science é muito bem feito e tem uma metodologia sólida, mas os autores alegam que as notícias falsas se espalham mais rápido que as verdadeiras, e eu acho que eles não têm elementos para afirmar isso. O que vocês vão escrever para mim? Pablo Hortelado concorda ou discorda dos resultados obtidos na pesquisa publicada na revista Science? Justifique sua resposta. Uma dica para vocês responderem a essa questão é essa palavrinha mas. Então, ele fala lá que o estudo da Science é muito bem feito e tem uma metodologia sólida, mas aí ele vai justificar. Agora eu quero que vocês escrevam para mim se Pablo Hortelado concorda ou discorda com os resultados da pesquisa. Vamos lá?
com a resposta da nossa atividade? Vamos lá? Então, será que Pablo Hortelado concorda ou discorda dos resultados obtidos na pesquisa publicada na revista Science? E justifique sua resposta. Trouxe aqui uma sugestão, vamos lá. Pablo Hortelado discorda dos resultados obtidos na pesquisa. O cientista afirma que os autores do estudo não têm elementos para afirmar que notícias falsas se espalham mais rapidamente do que as verdadeiras. E essa palavrinha mas que eu coloquei em destaque aqui nos ajuda a chegar nessa conclusão, né? Então é a partir disso que vocês deveriam elaborar a resposta. Atividade 3. Releia a continuação da fala de Pablo Hortelado. A conclusão realmente importante desse estudo é que as notícias mais apelativas se difundem com mais eficiência que as notícias mais frias. O que vocês vão responder? O que se pode entender pelo uso do adjetivo frias nesse contexto? Vamos lá? Voltando com a resposta da atividade número 3, releia a continuação da fala de Pablo Hortelado. A conclusão realmente importante desse estudo é que as notícias mais apelativas se difundem com mais eficiência que as notícias frias. Então, o que significa frias nesse contexto? Pode-se entender que são consideradas frias as notícias comuns, não inusitadas, não apelativas. Então, as notícias frias não surpreendem nem provocam sentimentos de medo ou revolta. O contrário das notícias que são consideradas quentes, ok? Então, na opinião do Hortelado, as notícias ou as informações mais apelativas são mais propagadas, ok? Atividade 4. Releia a fala de Pablo Hortelado.
Notícias falsas tendem a fazer sucesso nas redes sociais, especialmente porque elas apelam a sentimentos políticos das pessoas, sem a necessidade de terem correspondência com a realidade. A pergunta é: a quem está se referindo a palavra elas em destaque? A. Sentimentos políticos das pessoas. B. Redes sociais. Ou C. Notícias falsas. Assinalem a correta e eu já volto. Voltando agora com a correção da atividade número 4, vamos lá? Releia a fala de Pablo Hortelado. Notícias falsas tendem a fazer sucesso nas redes sociais, especialmente porque elas apelam a sentimentos políticos das pessoas sem a necessidade de terem correspondência com a realidade. Então, a quem está se referindo a palavra elas em destaque? A palavra elas está se referindo a notícias falsas. Então, as notícias falsas tendem a fazer sucesso nas redes sociais porque as notícias falsas apelam a sentimentos políticos das pessoas, ok? Agora, atividade de número 5. Leia a manchete de uma notícia sobre o mesmo tema que estamos estudando. Então, agora é outra manchete, mas ainda sobre o mesmo tema, sobre o mesmo estudo. A manchete é: fake news apelam e viralizam mais do que notícias reais. Mostra estudo. Agora, compare essa manchete que eu li com a que lemos nessa e na última aula. Fake news tem 70% mais chance de viralizar que as notícias verdadeiras, segundo o estudo. O que vocês vão responder para mim?
Qual a diferença entre dizer mais chance de viralizar, que é a primeira manchete, com viralizam, que é a segunda manchete? Então, façam a comparação dessas duas manchetes e escrevam qual é a diferença entre dizer mais chance de viralizar e viralizam. Vamos lá? Voltando com a resposta da nossa atividade, vamos lá. Então, aqui vocês deveriam escrever qual a diferença entre dizer mais chance de viralizar, esse termo foi retirado da primeira manchete, com viralizam, que foi retirado da segunda manchete. Então, a expressão mais chance indica uma probabilidade, não uma certeza. Já a expressão viralizam indica certeza. Então, vejam lá que apelam e viralizam mais do que notícias reais, o autor desse texto está dando uma certeza. Já na segunda manchete, tem 70% mais chance de viralizar que as notícias verdadeiras, indica uma probabilidade. Agora eu trouxe para vocês dois textos que nós vamos ler e analisar. Esses dois textos fazem parte de uma campanha da Prefeitura de Curitiba contra as fake news. Vamos lá. O texto 1 diz assim: só um alerta. Guarda Municipal e Polícia Militar estão multando quem está dirigindo sem máscara e quem estiver dentro do carro, a multa custa R$ 128 por pessoas. Todos devem usar máscara dentro do carro.
Multa vem como dirigir sem uso de itens de segurança, 3 pontos na carteira. Isso serve para motos também. Quem puder compartilhar para ajudar, tem muitos que não sabem. Então percebam que esse primeiro texto foi utilizado pela Prefeitura de Curitiba a fim de fazer uma campanha para evitar as fake news, né? E o segundo texto diz assim: informação de dentro da prefeitura, amanhã será decretado lockdown, 15 dias. Então aqui também a prefeitura pegou esses textos, pegou esse print, né, que foi divulgado e fez uma campanha contra as fake news. E o que vocês vão me responder? Sobre os textos, assinale a alternativa correta. A. Os textos mostram a importância dos meios de comunicação na divulgação de notícias importantes. B. Os textos fazem um apelo para que não se compartilhe notícias falsas, como as mostradas nas imagens. Ou C. Os textos ressaltam a importância de verificar se as notícias recebidas nos meios de comunicação são verdadeiras. A, B ou C? Qual será que é a correta? Voltando com a correção da nossa atividade, então vamos lá. Sobre os textos, assinale a alternativa correta. A. Os textos mostram a importância dos meios de comunicação na divulgação de notícias importantes. Não, essa não é a correta. B. Os textos fazem um apelo para que não se compartilhe notícias falsas, como as mostradas na imagem. Essa é a correta. C. Os textos ressaltam a importância de verificar se as notícias recebidas nos meios de comunicação são verdadeiras. Essa não é correta porque esses textos não ressaltam a importância de verificar se essas notícias são verdadeiras, e sim fazem um alerta para que a população fique atenta e saiba diferenciar o que é uma notícia falsa e o que é uma notícia
verdadeira, ok? Agora, releia o trecho. As notícias verdadeiras também têm mais chance de viralizar quando apelam para os sentimentos, disse Hortelado. Então, por que a palavra tem, nesse trecho, está acentuada? Por que será que o acento circunflexo está aparecendo ali na palavra tem? Porque o verbo ter está fazendo concordância com o termo notícias verdadeiras. O acento circunflexo em tem refere-se, portanto, a um termo no plural. Voltando lá, então, as notícias verdadeiras é um termo que está no plural. Esse sujeito está no plural. Então, o tem recebeu o acento circunflexo porque está se referindo às notícias verdadeiras. Então, vejam lá o termo as notícias verdadeiras está no plural e por isso tem recebeu o acento circunflexo. Saiba mais. Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Foi o que aconteceu nesse exemplo anterior que eu trouxe. O sujeito está no plural, então o tem recebeu o acento circunflexo, fazendo referência ao plural. Observe outro trecho do texto. Os usuários que espalham notícias falsas no Twitter têm menos seguidores, seguem menos gente. Então vejam que os usuários que espalham notícias falsas está no plural e o tem recebeu o acento. Se fosse escrito no singular, o trecho ficaria da seguinte maneira: o usuário que espalha notícias falsas no Twitter tem menos seguidores, segue menos gente. Nesse caso, o sujeito está no singular, então o tem não recebe o acento. Vejam lá, sujeito no plural, o tem recebe acento e o sujeito no singular, o tem não recebe acento. Agora eu trouxe aqui a atividade de número 7, onde vocês vão ter que reescrever as frases abaixo, colocando o termo em destaque no singular. Faça as adequações necessárias. Então, aqui vocês vão reescrever essas duas frases, a frase A e a frase B, prestando bem atenção nesses termos que estão em destaque. Na A, o termo que está em destaque é as notícias e no B, o termo que está em destaque é as informações falsas. Então, quando vocês forem reescrever essas frases, vocês vão ter que colocar esses elementos no singular e fazer todas as adaptações necessárias para que a frase fique de maneira coerente e obedeça à concordância da frase, ok?
com a resposta da nossa atividade de número 7. Vamos lá? Reescreva as frases abaixo, colocando o termo em destaque no singular. Faça as adequações necessárias. A. Esse resultado permite levantar a hipótese de que as notícias mais inusitadas têm maior probabilidade de serem compartilhadas. Como fica? Esse resultado permite levantar a hipótese de que a notícia, veja que ficou no singular, mais inusitada também foi para o singular. O tem apareceu ali logo em seguida sem o acento, porque faz referência à notícia que está no singular. Então, o tem não recebeu acento. Maior probabilidade de ser compartilhada. Esse ser compartilhada também foi para o singular. E a B, de acordo com o estudo, as informações falsas ganham espaço na internet de forma mais rápida, mais profunda e tem mais abrangência que as informações verdadeiras. Quando a gente passa o termo as informações falsas para o singular, fica: de acordo com o estudo, a informação falsa ganha espaço na internet de forma mais rápida, mais profunda e tem, vejam que o tem agora apareceu sem o acento circunflexo, mais abrangência que as informações verdadeiras. Então, aqui o tem sem o acento fez referência ao termo a informação falsa, que está no singular, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aproveitado os conteúdos. Temos um encontro na nossa próxima aula. Até lá!